Fala aí galera, aqui é o professor Henrique. Estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso conteúdo, beleza? Hoje é o módulo 5 de Matemática 4 da primeira série militar, tá? O tema da nossa aula é polígonos, beleza? Tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá, né? Eu sempre começo definindo um polígono por meio da etimologia da palavra, né? Então, vamos lá. Essa palavra aqui, poli, significa muitos. E gônus significa ângulos. Então, quando eu falo poli e gônus, eu estou dizendo que existem muitos ângulos, tá? E aí, consequentemente, por ter muitos ângulos, eu vou ter muitos lados e muitos vértices, tá? Vamos ver aqui uma definição básica para polígonos, tá? Eu escrevi aqui da seguinte forma, ó. É uma figura plana fechada formada por segmentos de reta. Observe aqui o seguinte, essa figura. Eu tenho um segmento de reta AB, tá? E aí eu tenho outro segmento de reta BC, depois CD, DE, EF e FA. Perceba que eu tenho uma figura formada por segmentos de reta consecutivos, tá? E esses segmentos de reta, eles vão fechar aqui, tá? Eles vão fechar essa figura. Esses segmentos de reta, eles são consecutivos. O que são segmentos de reta consecutivos? São segmentos de reta que têm um ponto em comum, tá? Então, você percebe que o segmento AB e o segmento BC, eles são consecutivos. Por quê? Porque eles têm um ponto comum que é o B. O segmento BC e CD são consecutivos. Por quê? Porque eles têm um ponto em comum que é o C, tá? Então, sempre que isso acontecer e eu fechar a figura, eu vou ter um polígono qualquer, tá? Então, dada a definição, vamos ver aqui os seus elementos, tá? A gente precisa identificar quais são os elementos do polígono. Bem, primeiro são os vértices, né? Os vértices são justamente esses pontos aqui, tá? O ponto A, B, C, D, E e F. Esses pontos são chamados de vértices. Aí nós temos os lados do polígono. Quem são os lados? São justamente os segmentos de reta. AB, BC, CD, DE, beleza? Tá todo mundo aqui, ó. Esses são os lados. Nós temos também os ângulos internos. Aqui, ó, os ângulos internos, que eu represento sempre por uma letra grega. Alfa, beta, teta, gama. Valeu? Então tá aqui, ó. Alfa, φ, ômega, gama, teta e beta. São o quê? São os ângulos internos. E também existem os ângulos externos, né? Quem são os ângulos externos? São os ângulos que eu representei por x, y, z, w, m e n. Tá aqui, ó. Esses ângulos que eu fiz aqui em vermelho, ó, eles são os ângulos externos. Lembrando que, como é que eu identifico um ângulo externo? Eu preciso prolongar um dos lados aqui do polígono e formar um ângulo com o lado adjacente aqui do vértice. Beleza? Então, por exemplo, isso aqui é um ângulo externo x, isso aqui é um outro ângulo externo y, valeu? Galera, existe um outro elemento importantíssimo dentro dos polígonos, que são o quê? As diagonais, né? O que é uma diagonal, professor? Uma diagonal é um segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos, beleza? Então, vamos analisar aqui o seguinte, por exemplo, o vértice B e o vértice C, eles são consecutivos, né? Por quê? Porque eles pertencem ao mesmo segmento de reta. Sempre que eu tiver dois vértices que pertencerem ao mesmo segmento de reta, então esses vértices serão consecutivos. Observe aqui o vértice C e o vértice D. Eles são também o quê? Consecutivos. Por quê? Porque eles pertencem ao mesmo segmento de reta. Agora, quando eu ligo, por exemplo, o vértice B ao vértice D, eles não são consecutivos. Sendo assim, esse segmento de reta que liga esses dois vértices vai ser uma diagonal que eu posso chamar de BD. Beleza? Então, de novo, o que é uma diagonal? Segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos.
tá? Até porque se eu ligar os vértices consecutivos, eu vou formar o lado. Não vai fazer sentido. Tá, gente? Tranquilo? Então essa daí é a parte inicial dos polígonos. É importante que você entenda essa partezinha básica para que você construa o seu raciocínio desse tema aí, desse assunto, tá? Amigos, vamos ver aqui uma coisa importante, né, que é a nomenclatura, né? O aluno muitas vezes pergunta assim, professor, eu tenho que decorar isso? Eu falo, sim, né? Existem coisas na matemática, eu sempre falo que não tem como o aluno fugir, né? O aluno precisa decorar, o aluno precisa memorizar certas coisas, porque em alguns exercícios, em algumas questões, ele vai se deparar justamente com esses nomes. E aí, se ele não souber, ele pode encontrar dificuldade, tá? Mas, como eu sempre digo também, à medida que você vai estudando, você vai memorizando esses nomes automaticamente, tá? Galera, em primeiro lugar, você precisa saber o que é o gênero, tá? O que é o gênero de um polígono. Professor, o que é o gênero de um polígono? É o número de lados, né? Então, um polígono, ele pode ter N lados. Ele pode ter 3 lados, ele pode ter 4, 5, 6. Ele pode ter infinitos lados, tá? Na verdade, assim, gente, quando eu falo que um polígono ele pode ter infinitos lados, na verdade eu estou trazendo já uma ideia, né, do que seria uma circunferência. Claro que o conceito de circunferência não se encaixa nessa questão de um polígono ter infinitos lados, tá? Mas o que eu quero mostrar para você aqui é que não existe uma quantidade limitada de lados que um polígono pode ter. Um polígono pode ter, por exemplo, 1 milhão de lados. Ele pode ter 1 bilhão de lados, tá? Então, não existe essa quantidade limitada de lados que um polígono precisa ter, tá? Porém, existe uma quantidade mínima de lados. E essa quantidade mínima é 3, tá? Não existe um polígono de 2 lados. Aqui, ó. Não existe um polígono de 2 lados. Por quê? Porque eu não consigo fechar essa figura aqui, tá? Eu só consigo fechar uma figura se eu tiver um polígono de no mínimo 3 lados, ó. Então, ó, fechei aqui a figura, eu formei o que? Um triângulo, né? Então, esse polígono tem 3 lados, valeu? Então, vamos ver aqui o gênero, né, que é o número de lados, e a nomenclatura, né? Você já sabe que um polígono de 3 lados, ele é chamado de triângulo. Um polígono de 4 lados é chamado de quadrângulo, ou geralmente nós chamamos de quadrilátero, né? Então, quadrângulo ou quadrilátero. Um polígono de 5 lados é um pentágono, né? Lembra lá do pentacampeão, né? O Brasil ele é pentacampeão mundial, né? Então, um polígono de 5 lados. 6 lados é o hexágono, tá? O polígono de 7 lados é o heptágono. De 8 é o octógono. 9 é o eneágono. 10, decágono. 11, undecágono. 12, dodecágono. 13, tridecágono. 14, tetradecágono. 15, pentadecágono. E por aí vai, tá? 20, icoságono. Beleza? Então, é importante que você saiba esses nomes. Professor, 21, polígono de 21 lados. 22, polígono de 22 lados, tá? 16, polígono de 16 lados. Então, você também pode falar assim, sem nenhum problema, tá? Senhores, outro ponto importante a ser comentado com vocês são os tipos de polígono. Existem 2 classificações para um polígono. Um polígono ele pode ser convexo ou côncavo. E é importante que você saiba diferenciar as 2 coisas, né? Professor, como é que eu vou saber se um polígono ele é convexo ou se ele é côncavo? É muito simples, tá? O que você faz? Você traça uma reta, tá? Você constrói uma reta sobre esse polígono. Se essa reta cortar esse polígono em 2 pontos, ele é convexo. Observe o seguinte, ó, essa reta aqui, ela cortou esse polígono em quantos pontos? Aqui, ó, 1, 2 pontos, tá? Essa reta aqui cortou o polígono em quantos pontos? 1, 2. Essa aqui cortou em quantos pontos? 1, 2. Essa reta aqui, ela cortou em quantos pontos? 1,
2. Então, em qualquer região do plano desse polígono, quando eu construo uma reta, ela corta ele em 2 pontos, tá? Em qualquer parte dele. Se isso acontecer, esse polígono vai ser chamado de convexo. Agora, observe esse polígono aqui. Eu tracei uma reta que cortou esse polígono em 2 pontos, uma outra retinha aqui que cortou em 2 pontos, uma outra retinha aqui que cortou em 2 pontos. Só que existe uma região do plano em que quando eu traço uma reta, ela corta o polígono em mais de 2 pontos. Aqui, ó, essa reta azul que eu fiz aqui, ela cortou em 1, 2, 3 e 4, tá bom? Então, sempre que isso acontecer, o polígono vai ser chamado de côncavo, tá? Então, é muito tranquilo, é muito fácil de você identificar essas duas classificações de polígonos e elas também caem no seu concurso. Então fique atento porque isso daí é muito importante, tá? Vamos lá, né? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Bem, eu vou falar agora sobre a soma dos ângulos internos de um polígono, né? Galera, você viu em alguns módulos anteriores que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus. Isso aí é uma coisa que você tem que saber, tá? Agora a gente vai ver como que a gente descobre a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, tá? De qualquer polígono. Como é que a gente descobre isso? Vamos pensar o seguinte, tá? Eu fiz aqui para você, na verdade, eu fiz 3 polígonos, o quadrilátero, o pentágono e o hexágono, tá? Vamos lá. Galera, o quadrilátero, eu consigo, né, traçando uma diagonal que parta de um vértice apenas, né? Então, eu fiz aqui uma diagonal AC, eu consigo dividir esse quadrilátero em 2 triângulos, tá? Então, o que que vai acontecer? Aqui eu vou formar um ângulo, aqui eu vou formar um ângulo e aqui eu também vou formar um ângulo. Bom, eu tenho aqui um triângulo, né? A soma dos ângulos internos é 180, tá? Então, o triângulo ADC. Do outro lado, eu também consigo formar um triângulo ABC. Então, aqui eu tenho um ângulo, aqui eu tenho outro ângulo e aqui eu tenho outro ângulo. Então, a soma desses 3 ângulos vai ser 180 graus. Bem, como eu quero saber a soma dos ângulos internos desse quadrilátero, basta eu pegar 180 e multiplicar por 2. Por quê? Porque eu tenho 2 triângulos. Ou seja, a soma dos ângulos internos de um quadrilátero qualquer é sempre o quê? 2 vezes 180, que é 360. Beleza? Guarda isso aqui que eu já vou explicar por que eu escrevi assim, tá? Aqui é o pentágono. Vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz no polígono anterior. Então, aqui no vértice E, eu tracei 2 diagonais, tá? Que partem do vértice E. O que aconteceu aqui? Eu formei o quê? 3 triângulos, tá? Mais uma vez, eu vou ter a soma dos ângulos internos, que é 180 vezes a quantidade de triângulos formados quando o polígono foi dividido. Então, ficou 3 vezes 180, tá? E aqui o hexágono, fiz a mesma coisa, ó. Tracei aqui as diagonais e eu formei 4 triângulos. Já percebeu o que aconteceu? Eu sempre consigo formar uma quantidade N de triângulos quando eu traço diagonais que partem de um único vértice. Bem, como é que eu consigo fazer uma relação aí entre o número de lados e essa quantidade de triângulos que existem? Eu percebo que esse polígono, né, ele tem 4 lados e eu formei 2 triângulos. Esse 2 aqui, ó, tá? Esses 2 triângulos, no caso aqui, esse 2 foi o resultado do número de lados, beleza? Menos 2, tá? Quantos lados tem um quadrilátero? São 4 lados, né? Então, 4 menos 2 vai dar o quê? 2. Beleza? Olha o que aconteceu aqui no pentágono. Não foram 3 triângulos formados? Então, esse resultado aqui de 3 triângulos é o resultado do número de lados, beleza?
menos 2. Então, 5 menos 2 é 3. E o hexágono a mesma coisa. Eu tenho aqui o número de lados que é 6 menos 2. Por que é menos 2? Porque quando eu traço aqui uma diagonal AC, tá? Eu estou excluindo esses dois vértices aqui, que são consecutivos. Então, o AD é um lado e o AB é outro lado. Então, eu sempre tenho que pegar o número de lados menos esses dois aqui. Aqui, a mesma coisa. Eu pego esse número de lados aqui e tiro esses dois, porque formam o lado. Com os outros dois vértices, vai formar uma diagonal. E o hexágono, eu vou tirar esses dois lados aqui, que são consecutivos. Tá? Enfim, o que acontece é que se eu quiser calcular a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, basta eu pegar 180 e multiplicar por n menos 2. Aonde n é quem, professor? N é o número de lados. Beleza? Número de lados. Então, tá aqui, ó. 180 vezes n menos 2. Então, aqui eu fiz um polígono qualquer para você. Eu vou pegar 180 e multiplicar por n menos 2. Então, vou te dar um exemplo muito simples. Se um polígono ele tem 20 lados, qual é a soma dos ângulos internos dele? 20 menos 2, que dá 18 vezes 180. Se um polígono tem 15 lados, 15 menos 2 dá 13 vezes 180. Se um polígono tem 50 lados, qual é a soma dos ângulos internos, mestre? É 50 menos 2, que dá o quê? 48. Valeu? Então, essa daqui é a fórmula, é a relação que existe para calcular a soma dos ângulos internos, aqui ó, a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer. Valeu, gente? Depois eu vou comentar com vocês sobre os polígonos regulares. Existe uma particularidade aqui dentro dos polígonos. Valeu? Beleza. Galera, se eu falei da soma dos ângulos internos, existe o quê? A soma dos ângulos externos, tá? Bom, vamos lá. Vamos pensar uma coisa aqui muito simples, beleza? Galera, perceba bem. Eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui um polígono qualquer e eu quero saber qual é a soma dos ângulos externos desse polígono. Bom, eu achei a soma dos ângulos internos, a fórmula, e agora eu vou mostrar para vocês a soma dos ângulos externos desse polígono. Bem, o que eu vou fazer aqui nesse momento, tá? Bom, eu tenho aqui um polígono qualquer, beleza? Um polígono qualquer. E eu vou construir para você os ângulos externos, tá? Então, a gente sabe que para a gente ter um ângulo externo, a gente precisa fazer o quê? Prolongar o lado. Então, prolongando esse lado, eu tenho aqui o ângulo externo é 1. Prolongando esse lado, eu tenho o ângulo externo é 2. Prolongando esse lado, o ângulo externo é 3. Prolongando esse lado, o ângulo externo é 4, tá? E eu aproveitei também para mostrar para vocês aqui o ângulo interno. Então, aqui é o ângulo interno 1, que eu chamei de I1, ângulo interno I2, ângulo interno I3, ângulo interno I4 e por aí vai, beleza? Galera, uma coisa muito importante que você precisa ter guardado com você é o que, professor? É que toda reta forma um ângulo raso. O que é um ângulo raso, professor? É um ângulo de 180 graus. Você sabe disso, né? Uma reta, ela forma um ângulo de 180 graus. Então, vamos analisar aqui o seguinte, galera. Olha só. Eu tenho, tá? Eu tenho aqui uma reta e essa reta é formada pela soma do ângulo interno I1 mais o ângulo interno, mais o ângulo externo é 2. É 1, concorda comigo? Então, olha só. Quando eu pego I1 mais E1, eu formo o que aqui, ó? 180 graus. Beleza? Quando eu pego I2 mais E2, eu também formo o quê? 180, professor.
Quando eu pego E3 mais I3, eu também formo o quê? 180. E 4 mais E4, eu formo o quê? 180. Então você percebe que sempre que eu somo um ângulo interno mais um ângulo externo, eu formo 180 graus. Então isso aqui é 180. Quando eu pego I2 mais E2, eu também formo 180. Quando eu pego I3 mais E3, eu também formo 180. I4 mais E4, 180. E por aí vai. Eu não sei quantos lados tem esse polígono, então eu vou dizer que esse polígono tem N lados. Então por isso que eu coloquei aqui, ó, IN mais EN. Então IN mais EN vai dar o quê? 180. Galera, se o polígono tem N lados, qual vai ser a soma dos ângulos internos mais os ângulos externos? 180 vezes N, que é o quê? O número de lados, tá? Agora, o que eu vou fazer aqui para você? Eu vou separar os ângulos internos dos ângulos externos. Olha o que eu fiz aqui, ó. I1 mais I2 mais I3 mais I4 mais I5 mais IN. E aqui, o que foi que eu fiz? Aqui eu tenho E1 mais E2 mais E3 mais E4 mais E5 mais EN. Então, eu separei os ângulos internos dos ângulos externos. Não faz diferença, gente, tá? O fato de eu escrever o I do lado do E, o I do lado do E, e depois eu separar os Is e separar os Es, não faz diferença, tá? Eu só vou mostrar para vocês da onde vem a soma dos ângulos externos. Então, olha só, o que acontece aqui é que essa parte aqui em vermelho que eu fiz é o SI, que é a soma dos ângulos internos, e essa parte azul é o SE, que é a soma dos ângulos externos. Então, a soma dos ângulos internos mais a soma dos ângulos externos vai dar o quê? 180 vezes N, tá? Vamos ver aqui o que eu fiz agora. Então, olha só, foi justamente o que eu fiz, ó. A soma dos internos mais a soma dos externos é 180. Só que, galera, o que foi que eu falei para você? Eu disse para você que a soma dos ângulos internos de um triângulo é dado pela fórmula n menos 2 vezes 180. Então, eu vou pegar essa fórmula aqui, ó, e eu vou escrever no lugar do SI, que é o quê? A soma dos ângulos internos, 180 vezes n menos 2, tá? Então, observe, 180 vezes n menos 2 mais SE, que é o quê? A soma dos ângulos externos. Tranquilo? Então, 180 vezes n menos 2 mais SE é o quê? 180n que nós vimos aqui. Agora vamos pegar e vamos fazer a distributiva aqui, ó. 180 vezes n é 180n, 180 vezes menos 2 é menos 360, mais SE, que eu repeti aqui, ó, igual a 180n. Eu vou cortar 180n com 180n, vou pegar o 360 e vou jogar para o outro lado. O que eu vou concluir? Que a soma dos ângulos externos é 360 graus. Então vamos lá, galera. Soma dos ângulos externos de qualquer polígono é sempre o quê? 360 graus. Qualquer polígono, professor? Sim, meu aluno, qualquer polígono. Pode ser um polígono de 3 lados, de 4, de 5, de 20 e de 50. Um polígono de N lados. A soma dos ângulos externos é sempre 360. Então, qual é a soma dos ângulos externos de um icosságono? É 360, professor. Qual é a soma dos ângulos externos de um polígono de 25 lados? É 360, professor. Qual é a soma dos ângulos externos de um polígono de 12 lados? É 360, tá? Então, não tem uma fórmula, você não precisa calcular nada, basta você afirmar que é 360, tá? Só que assim, gente, eu gosto sempre de mostrar da onde vem algumas coisas. Tem coisas que eu não gosto de simplesmente afirmar simplesmente porque aquilo existe. Eu gosto de mostrar da onde vem. Você não é obrigado, observe, você não é obrigado a demonstrar isso aqui não, tá? O que você precisa saber apenas é só o SE, tá? Então não se preocupe, eu só estou demonstrando da onde vem. Valeu, gente? Tranquilo? Vamos lá, vamos avançar aqui, tá? Galera, isso aqui é outro ponto importante a ser comentado com vocês, tá? Que é o que? É o asa delta, né? O asa delta é um tipo de polígono, um polígono côncavo, né? O asa delta é um polígono côncavo
que ele aparece muito nos seus problemas, né? E ele tem nome, esse nome asa delta justamente por ser uma figura similar a um asa delta, né? Inclusive, eu tenho muita vontade de pular de asa delta. Um dia eu ainda vou fazer essa aventura aí, tá? Se Deus quiser. Tá bom? Eu gosto muito de aventura, acho muito legal. Bem, o que acontece, gente? Eu tenho aqui uma figura côncava, né? Um polígono côncavo, aonde os ângulos internos dessa figura eu chamei de alfa, teta e gama. Observe aqui, ó, alfa, teta e gama, beleza? E aqui eu tenho um ângulozinho que eu chamei de x, tá? Eu chamei esse ângulozinho aqui, ó, de x, beleza? Bem, eu quero fazer uma relação do x com os ângulos internos aqui. E aí o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou prolongar esse segmento aqui, o segmento EC, eu vou prolongar ele aqui, ó, tá? Prolonguei, cheguei aqui, ó, formei o ângulo externo. Um ponto D aqui, ó, formei um ângulo externo. Concorda comigo que esse ângulo vai ser alfa mais gama? Por que, professor, vai ser alfa mais gama? Porque esse aqui é ângulo externo, e a gente sabe que o ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele, tá? Isso é o teorema do ângulo externo. Galera, dá uma voltadinha nas aulas, dá uma voltadinha lá nas aulas gravadas, porque com certeza o seu professor comentou com você sobre isso. O ângulo externo é a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele, tá? Consequentemente, eu vou ter aqui um triângulo BDE, beleza? E esse ângulo X, ele também vai ser o quê? Ele vai ser ângulo externo. Então, esse ângulo X vai ser alfa mais gama mais teta. Ele vai ser a soma dos dois ângulos internos não adjacentes a ele. Beleza? Então, o X aqui, ó, vai ser igual a quanto? Alfa mais gama mais teta. Então, o que acontece? Em qualquer polígono côncavo, né, que tenha uma figura similar a um asa delta, esse ângulo aqui externinho, esse ângulo externo aqui, ó, o x, ele é a soma dos dois ângulos internos dessa figura. Então, x é igual a teta mais alfa mais gama. Beleza, gente? Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então, fique atento aí, porque isso aparece muito nos seus exercícios, tá? Senhores, um outro ponto, né, que eu preciso comentar com vocês é sobre o número de diagonais, né, de um polígono. A gente sabe que a diagonal ela é o segmento de reta que liga dois vértices não consecutivos, tá? E aí eu vou mostrar para você como que isso se verifica, né, em diversas questões, tá? Vamos lá. Gente, em primeiro lugar, eu fiz aqui, né, um quadrilátero para você, tá? E eu peguei aqui como referência o vértice B, tá? O vértice, por meio do vértice B, eu vou traçar uma diagonal BD, tá? Uma diagonal que parta do vértice B é a diagonal BD. E aí eu pergunto para você, quantas diagonais eu consigo formar a partir de um único vértice, né? A partir de um único vértice, que é o vértice B, no quadrilátero eu só consigo traçar uma diagonal, tá? Por quê? Porque se eu ligo o vértice B ao vértice C, eu tenho um lado. Se eu ligo o vértice B ao vértice A, eu tenho também um lado. E se eu ligo o vértice B ao vértice B, eu vou ter o mesmo ponto. Então, eu não consigo formar diagonais quando eu pego o vértice B e eu ligo com o C, e eu ligo com o A, e eu ligo com ele mesmo. Eu só consigo ligar esse vértice B com o D, tá? Então, nesse caso, o que vai acontecer aqui? Eu vou pegar um número de lados, que é, na verdade, o número de vértices, e eu vou tirar 3. Por quê? Porque eu vou tirar o próprio vértice B, eu vou excluir o vértice A e eu vou excluir o vértice C. Então, 4 menos 3 vai dar o quê? Vai dar 1, professor. Então, observe que eu tenho
uma diagonal que parta desse vértice. Tudo bem? Vamos ver aqui mais um exemplo. Olha o pentágono aqui. Olha o que acontece com o pentágono. No pentágono, eu vou tomar como referência o vértice E, tá? Quantas diagonais eu consigo construir através do vértice E? Eu tenho aqui, ó, uma diagonal BE, é B, e outra diagonal é C, tá? Eu não consigo traçar uma diagonal quando eu ligo o vértice E ao vértice A, porque eu tenho um lado, e eu também não consigo traçar uma diagonal quando eu ligo o vértice E ao vértice D, tá? E eu também não consigo traçar uma diagonal quando eu ligo o vértice E ao próprio vértice E, senão eu volto para o mesmo ponto. Então, eu vou pegar o quê? O número de vértices, que são 5, e eu vou excluir 3, o A, o D e o E. Então, aqui ó, existem duas diagonais que partem do vértice E. Beleza? Sendo assim, eu já consigo, né, definir para vocês uma fórmula, né? A fórmula DV. O que é isso, professor? É a quantidade de diagonais que partem de cada vértice. Olha aqui, ó. DV são as diagonais que partem de cada vértice. Tudo bem? Então, por exemplo, um polígono ele tem 20 lados. Quantas diagonais partem de cada vértice desse polígono? 20 menos 3, que dá 17. Beleza? Quantas diagonais partem de cada vértice de um polígono de 50 lados? 50 menos 3, que dá 47. Tudo bem? Então, a fórmula que calcula o número de diagonais que partem de cada vértice é n menos 3. Valeu? Então, fica atento nessa fórmula aí. Existe aí a fórmula também que calcula a quantidade total de diagonais, tá? Como é que a gente verifica essa fórmula? Bom, eu vou tomar como referência justamente a fórmula anterior, n menos 3, tá? N menos 3, meu ala, vai ser a quantidade de diagonais que partem de cada vértice. Então, isso aqui é o DV, tá? Quantidade de diagonais que partem de cada vértice. Só que, por exemplo, se eu quiser perguntar para você, por exemplo, no pentágono, quantas diagonais tem ao total, né? Porque existem as diagonais que partem de cada vértice, só que existe a quantidade total de diagonais. Você percebe que existe diagonal AD, existe diagonal BD, beleza? Como é que eu calculo isso? Bom, a partir do vértice E, existem duas diagonais. A partir do vértice A, existem duas diagonais. A partir do vértice B, duas. Do vértice C, duas. E do vértice D, duas, né? Ou seja, eu vou pegar a quantidade total de diagonais que partem de cada vértice. Então, eu vou escrever aqui, ó, DV. Em cada vértice, meu ala, eu vou escrever DV, tá? Então, aqui, ó, DV, diagonais que partem de cada vértice, DV, diagonais que partem de cada vértice, DV, diagonais que partem de cada vértice, e vou multiplicar por 5, né? Ou seja, pelo número de lados. Então, em primeiro lugar, eu vou pegar essa quantidade de diagonais que partem de cada vértice e eu vou multiplicar pelo quê? Vou multiplicar pelo número de lados, tá? Só que, como em cada diagonal dessa daqui, eu tenho a mesma diagonal que parte do vértice E, é a mesma diagonal que parte do vértice C. Então, eu estou contando ela quantas vezes? Duas. Observe aqui, ó, a mesma diagonal que parte do vértice A é a mesma que parte do vértice C. A mesma que parte do vértice D é a mesma que parte do vértice B. Então, eu vou pegar essa quantidade aqui de diagonais totais e vou dividir por 2. Por quê? Porque é a quantidade, porque eu estou contando elas duas vezes, tá? Então, qual é a fórmula que calcula a quantidade total de diagonais? N vezes N menos 3 vezes N sobre 2. Tudo bem? Então, essa aqui são o quê? Diagonal total, beleza? Diagonal total, beleza? Então, uma outra fórmula aí que cai muito nos seus exercícios, tá? E nós temos também a quantidade de diagonais que passam pelo centro, tá?
que passam pelo centro de um polígono. Beleza? Galera, observe o seguinte. Eu tenho aqui, tá? Eu tenho aqui um hexágono, e existem, né? Existem 3 diagonais que passam pelo centro desse polígono. Se eu chamar esse centro de O, tá? Se eu chamar esse centro de O, então existem 1, 2, 3 diagonais que passam pelo centro de um polígono. Como é que eu calculo isso? Eu pego o número de lados, que é 6, e eu divido por 2. Isso vai dar o quê? 3. Então, 3 é a quantidade de diagonais que passam pelo centro de um polígono. Então, qual é a fórmula? N sobre 2. Beleza? É sempre o número de lados dividido por 2. Só que tem um detalhezinho. Isso só vai acontecer em polígonos de gênero par, né? Ou seja, quando o número de lados de um polígono for uma quantidade par de lados. Então, eu só consigo calcular a quantidade de diagonais que passam pelo centro de um polígono se esse polígono tiver o quê? Uma quantidade par de lados. Se esse polígono tiver uma quantidade ímpar de lados, eu não consigo calcular a quantidade de diagonais que passam pelo centro. Então, por exemplo, um polígono de 7 lados. Existem diagonais que passam pelo centro dele? Não. Só existem diagonais que não passam pelo centro, tá? Então, isso aí é um outro tipo de questão que pode vir a aparecer para você. Valeu, gente? E para a gente fechar, tá? Eu preciso explicar para você um outro ponto, tá? E esse é o último aqui, a gente vai fechar já a nossa aula, que são o quê? Os polígonos regulares, tá? Observe aqui, ó. Existe um tipo de polígono particular que são os polígonos regulares, porque até então eu só estou falando de polígono qualquer, tá? Só que existem os polígonos regulares. Professor, o que é um polígono regular, tá? Bom, eu vou fazer aqui uma figura para você, porque fica mais fácil, né, a gente visualizar o exercício, visualizar a ideia quando a gente constrói uma figura, né? Então, vou fazer aqui para você um hexágono, beleza? Então, a gente sabe que o hexágono ele tem 6 lados, tá? Então, estou fazendo aqui ele para você. Deixa eu só fazer uma figura aqui bem mais perfeita possível, né? Para que você consiga visualizar muito bem a figura, tá? Então, olha só, isso aqui é um hexágono, né? Ou seja, é um polígono de 6 lados, tá? Então, eu vou chamar os vértices de A, B, C, D, E e F. Beleza? Galera, o que é um polígono regular? Um polígono regular é quando ele apresenta duas coisas diferentes de um polígono qualquer. É quando esse polígono ele é equiângulo e equilátero. Polígono regular, ele é equiângulo e equilátero. Professor, o que é equiângulo? Todos os ângulos internos e externos são iguais. Então, vou fazer todo mundo aqui, ó, de vermelhinho para você, tá? Porque todos eles são iguais, valeu? E os ângulos externos também são iguais. Então, prolongando esse lado aqui, eu tenho um ângulo externo. Prolongando esse lado aqui, eu tenho um ângulo externo. Prolongando esse aqui, eu tenho um ângulo externo. Beleza? Então, de pretinho aí para você, tá? Então, ele é equiângulo. Essa palavra equi vem da ideia de mesmo. Então, mesmo ângulo, tá? E equilátero, mesmo lado. Beleza? Mesmo lado. Isso significa que todos os lados têm a mesma medida. Ou seja, esse lado é igual a esse, que 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 é igual a esse. Então, se esse lado vale x, esse lado vale x, esse lado vale x,
Todos eles valem x. Esses são os polígonos regulares, beleza? O que são polígonos regulares? São polígonos que têm todos os ângulos e todos os lados iguais. Valeu? Porque eu posso ter um polígono que não tenha todos os lados iguais. Ele tem lados diferentes. Continua sendo um hexágono, mas tem todos os lados diferentes. Tá? Agora, o que acontece nesse ponto aqui é que eu posso calcular, por exemplo, né? O que? Eu posso calcular o ângulo interno. Se eu virar para você e perguntar assim, ó, quanto vale cada ângulo interno desse cara aqui, ó? O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar a soma dos ângulos internos e dividir pelo número de lados, né? Por quê? Se esse polígono tem 6 lados, então ele tem 6 ângulos. Se a soma dos ângulos internos dele, dada por aquela fórmula 180 vezes n menos 2, e eu dividir pelo número de lados, eu vou dividir cada ângulo igualmente. Né? Então vamos ver esse exemplo aqui, como é que fica. Soma dos ângulos internos é 180 vezes n menos 2. N é o quê? É o número de lados menos 2. 6 menos 2 dá o quê? 4. Então fica 180 vezes 4 dividido por 6. Então aqui, ó, 180 por 6 vai dar 30. 30 vezes 4, isso dá 120. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, cada anglinho aqui, ó, cada anglinho aqui, ó, interno vai valer o quê? 120 graus. Beleza? Fácil, né, gente? Tranquilo. E se eu quiser também saber o ângulo externo? Ah, professor, eu sei que é 180, eu posso diminuir. Pode, mas existe uma fórmula para isso? Existe uma relação? Também existe. Qual é a relação? É a mesma ideia. Se na soma dos ângulos internos eu pego a soma dos... Se para calcular o ângulo interno eu pego a soma dos ângulos internos e divido por n, para calcular o ângulo externo eu faço a mesma coisa. Soma dos ângulos externos dividido por n. Só que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é o quê? A gente viu que é 360. Então fica 360 sobre n. Tá? Então se esse polígono tem 6 lados, vai ficar o quê? 60 cada ângulo externo. Valeu, gente? Então eu dei uma aula bem completinha para você. Tá? Bons estudos. Tá? Continuem aí nessa pegada legal, que eu tenho certeza que vocês vão chegar lá, tá? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima. Fui! Valeu!